difícil, de certa forma, não é, sair para passear com as crianças. Eu, antigamente, não tão antigamente assim, né, mas há um tempo atrás, quando o Luca era menor, quando eu falava de ir no parque, ele pulava de alegria e queria, né, com todas as suas forças, dar um passeio. Começou a crescer. Hoje já não é tão fácil arrastá-lo. Ele, na verdade, se encanta com outras coisas. Ele nem sempre ir para o parque é mais interessante do que ver o desenho preferido ou brincar com o brinquedo preferido. Interessantemente, tem um escritor chamado Osmar Ludovico, que ele conta uma história semelhante, em que em um determinado período de férias, seus filhos deixaram o netinho com ele, de 2 aninhos. E ele foi, junto com a esposa, levar o netinho para dar uma volta no parque. Então, a princípio levou no carrinho, mas em determinado momento ele pensou, por que não caminhar com ele, né? E aí foi quando as coisas, diz Osmar Ludovico, começam a ficar complicadas, porque a criança queria parar a todo momento. Já o passinho de uma criança de 2 anos já não é, né, algo tão célere. E ele, no início, pega a criança no colo, né, fala, vou resolver logo isso, e sai correndo na frente. Então senta no parquinho e rapidamente a criança ali começa a brincar com as outras crianças. E quando ele começa a se aperceber, é apressado demais. E ele faz a pergunta, se eu estou de férias, né? Essa criança tem 2 anos e está com pressa de andar, por que eu estou tão apressado assim? Então ele reduz o seu passo e começa a acompanhar ali o passo do bebê de 2 anos. E ele vai dizer então na sua crônica, que eu vou resumir aqui, ele diz, eu já aprendi com tantos escritores, com tantos teólogos, mas agora estou a aprender com uma criança de 2 anos, porque a criança se encanta com tudo. E aquilo para ele que parecia ser banal, ou que se tornou banal, havia nos olhos da inocência de uma criança de 2 anos uma beleza que ele havia perdido. Eu acho que essa é mais ou menos a ênfase que eu queria dar no livro de Zacarias, que você vai abrir aí, capítulo 7, continuando a nossa série de estudos. E gostaria de dar um título para essa mensagem. Quando foi que nós perdemos a poesia? Quando foi que nós perdemos a poesia? Acompanhe comigo a leitura, capítulo 7, a partir do versículo 1. E diz assim: no 4º ano do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. O povo de Betel havia enviado Sarezer, Regem-Meleque e os seus homens para suplicar o favor do Senhor e para perguntar aos sacerdotes que estavam no templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: deveremos chorar e jejuar no 5º mês, como temos feito por tantos anos? E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, foi para mim que jejuastes? E quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não foram essas as palavras que o Senhor proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera e habitada, com suas cidades ao redor, e quando o Neguebe e a Campina eram habitados? Até o versículo 7. Pois então, nós temos visto, não é, desde o capítulo 1 do livro do profeta Zacarias, que havia toda uma força por parte de Deus em levar os exilados que agora haviam retornado da Babilônia para a reconstrução do templo. O período em que nós estamos lendo aqui, embora na leitura seja algo corrido, não é mais... o versículo 7, o versículo 1 do capítulo 7 diz para a gente que já haviam se passado em torno de 2 anos, desde as visões do profeta, desde a retomada da reconstrução do templo. Ele vai dizer aqui, né, que era
no 4º ano do rei Dário, e se nós formos ler lá no capítulo 1, é o 2º ano do rei Dário. Então, passou em torno de 2 anos, e o templo, que até então estava em ruínas, havia sido retomado e estava quase completo. Aqui nós estamos numa fase bem à frente, 2 anos depois, em que o templo está quase reconstruído. Já havia o altar, já havia a imolação dos sacrifícios, já havia os cerimoniais, já havia toda a religião judaica retomada. 2 anos depois, menos de 2 anos depois, vai dizer os estudiosos, o templo foi concluído. O mesmo templo lá do tempo de Jesus, né, que os escribas e fariseus tanto o questionavam. O ponto é que essa comitiva que vem até Jerusalém com essa pergunta, vai dizer o autor no versículo 2, que veio de Betel, e os nomes aqui são colocados para nós, o que gera uma pequena discussão aqui, sobre onde seria essa Betel, porque haviam 2 Betel. Não se sabe ao certo se eles vieram da Betel conhecida por nós, ou da Betel que era ao sul de Judá, que dava em torno de 20 quilômetros de Jerusalém, ou se Betel, na verdade, é um nome do primeiro enviado, que é o Sarezé, seria Betel Sarezé, que seria alguém enviado pelo rei Dário em nome dos judeus que ainda viviam na Babilônia, para fazer a pergunta que eles vão aqui fazer aos sacerdotes e aos profetas, independente de onde eles estavam inseridos. A pergunta é que eles perguntam, né, aos profetas e aos sacerdotes se ainda era para lamentar a destruição do templo, que era, na verdade, o que eles lamentavam no 5º mês. Pergunta essa, né? Eles perguntam: devemos chorar e jejuar, versículo 3, no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Essa lamentação do 5º mês era uma lamentação justamente por conta da destruição que Nabucodonosor havia causado ao templo em Jerusalém 70 anos atrás. Quando o templo foi destruído e as pessoas foram levadas para a Babilônia, os judeus começaram ali a lamentar a destruição, e a lamentação não era simplesmente dizer, né, o nosso templo, mas era um jejum, era toda aquela maneira, né, de prantear, colocando roupas velhas, roupas de saco cinza na cabeça, por conta da destruição daquilo que eles tinham de mais valoroso, não é, na sua religião, que era o templo. Eles já vinham, né, lamentando a destruição há 70 anos, só que agora o templo já estava quase terminado, o templo já estava quase concluído. Então o questionamento dessa comitiva o templo já está, né, nos seus finalmente, e nós ainda temos que lamentar a destruição do primeiro templo. Ainda é viável esse tipo de lamentação? E a gente entende perfeitamente o tipo de questionamento, né? Por que eu vou lamentar alguma coisa que foi destruída se ela já está quase concluída, né? Esse é o questionamento deles aos sacerdotes e profetas. Por que aos sacerdotes e profetas? Porque só um sacerdote teria a autoridade, né, de dar um basta àquele tipo de lamentação, encerrar aquele tipo de lamentação por parte do povo. O texto diz para a gente que eles vão até Jerusalém, né, para buscar o favor do Senhor, né? Em algumas versões pode estar um pouquinho diferente, mas a ideia é justamente oferecer sacrifícios, aquilo que eles faziam normalmente, e eles vieram de longe para isso, né? Não só para oferecer, para buscar o favor do Senhor, tem esse sentido de participar dos cerimoniais, mas para justamente esclarecer o seu questionamento e levar isso até a sua cidade de volta, né? A questão é que parece que Deus não vê a pergunta com bons olhos. E ele responde, na verdade, em 3 blocos, né? São 3 questionamentos por parte de Deus que nós vamos ver. E a primeira pergunta você perceba que no versículo 4, imediatamente quando eles fazem o questionamento sobre se ainda era viável continuar lamentando a destruição do templo, visto o templo já estar quase concluído, a primeira pergunta que Deus vai levantar ele diz, imediatamente ele responde, né? Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, foi para mim que vocês jejuaram?
Primeira pergunta que Deus faz. Que nos leva a perguntar por que Deus está falando isso? Porque, afinal de contas, uma lamentação pelo templo o templo que foi destruído é algo, pelo menos, viável, né? Não era algo fútil. A lamentação por qualquer outra coisa menos relevante do que o templo, que tinha a sua importância. Mas a gente vai perceber que a primeira pergunta que Deus faz, né, indo, quem sabe, no âmago da questão é: foi eu que instituí? Essa é a questão aqui. Foi eu que instituí essa lamentação? Em algum momento eu mandei vocês lamentarem a destruição do templo? Não. Foram eles que instituíram. E essa é a questão aqui. Porque me parece que já havia, não é? Como vai acontecer no período de Jesus, uma instituição, uma sacralização daquilo que de fato não era sacro. Uma sacralização daquilo que não era algo vindo de Deus. Uma institucionalização de algo extremamente humano, extremamente carnal. Porque se a religião judaica ela tinha como base os ensinamentos de Deus, tudo que eles faziam, as festas, os cerimoniais, toda espécie de movimento que entrava no calendário tinha como suporte justamente o Pentateuco, o livro de Levíticos, todas as ordenanças, todos os decretos, tudo que Deus havia falado para eles fazerem. E esse tipo de lamentação que nós estamos vendo não foi Deus. Eles instituíram. Foi algo da parte deles. Como, por exemplo, o Evangelho de Mateus narra que os escribas e fariseus vieram condenar os discípulos, né, de Jesus por comerem sem lavar as mãos. A gente lembra disso. E Jesus vai dizer: vocês santificam aquilo que não é santo. E o que é santo, que vocês deveriam guardar, vocês não guardam. É o mesmo problema que está acontecendo aqui. Eles estavam, de certa forma, levando com certa frivolidade aquilo que eram os ensinamentos de Deus, aquilo que era a lei da Torá, aquilo que era a ordenança por parte de Deus, e estavam institucionalizando aquilo que era do coração deles. E que nos leva, quem sabe, a falar, por exemplo, desse tipo de quem sabe, movimento por parte do homem, não é? Em transformar aquilo que é graça, aquilo que é o Evangelho libertador, aquilo que é algo que nos dá liberdade, em um endurecimento em nome da religião. Entende isso? Quando a gente transforma em Evangelho aquilo que não é Evangelho, transforma em rito aquilo que é graça, transforma, quem sabe, em endurecimento aquilo que deveria ser libertador. E a gente é justamente profissional nesse tipo de coisa. Vou contar uma história para vocês aqui de quando eu me converti, né? Mais ou menos ali os primeiros anos. Eu vim, né, do underground, né? Tocava nas bandas seculares de rock. Me converti, mas continuei gostando de rock and roll, era cabeludo e tal. E eu perguntei ao pastor se eu poderia formar uma banda de rock com umas pessoas da igreja lá, até alguns que se converteram comigo. E aí ele não podia dizer não, novo convertido, né? Ele tinha suas reservas quanto ao estilo de música que eu gostava, mas deixou. E aí a gente ia para ensaiar todo sábado. Só que tinha uma coisa, que é justamente o que eu quero frisar. O zelador, ele falou assim: vocês podem ensaiar, mas no templo não. Vocês podem ensaiar na sala lá em cima. E a sala lá em cima eram 3 pavimentos, tinha que carregar bateria, né? Carregar caixa, carregar peso, porque o templo, por algum motivo, ele era, né, santo, vamos colocar dessa forma. O templo era o lugar que rock... Mas eu falo do templo vazio, o equipamento estava no templo. E a gente tinha que pegar aquilo e levar lá para cima, porque de alguma maneira as pessoas materializavam a sua fé ao olhar para o templo e transformar o templo em algo que me parece ser parte de Deus. Entende esse tipo de coisa? Em outro determinado momento, me lembro, um calor, né, de 40 graus no Rio de Janeiro, e eu com uma camiseta mostrando um esqueleto, né, porque era realmente um esqueleto, de bem magrinho. E eu lembro que fui para a igreja com a camiseta e no término do culto, uma senhorinha veio falar comigo
e falou assim para mim: eu queria te falar uma coisa, né? Eu falei: claro. Ela falou: você deveria ter vergonha por entrar no templo com esta camiseta. E eu fiquei assim, né, pensando assim: mas por quê, né? Por que no templo eu não posso entrar e aqui fora eu posso? Porque de certa forma, não condeno a limitação teológica daquela senhora, porque tem muita gente que foi criada nesse tipo de cultura cristã, né? A igreja de onde eu venho tinha um púlpito de pedra, foi construído um púlpito ali, e você não faz ideia a briga que foi para tirar aquilo de lá, que era feio pra caramba, né? A igreja começou a sofisticar, começou a mudar as coisas, e o púlpito, meu amigo, ele tinha aqui, assim, em memória de mim, em pedra, assim, mármore e tal, era bem feioso, bem antigo, assim, mas foi um quebra-pau para trocar aquilo ali, porque as pessoas se apegam a isso. E da mesma forma que, né, os cristãos dos anos 20, 30, né, nós também muitas vezes temos uma tendência a materializar a fé dessa maneira. A gente se apega a algumas coisas, a gente transforma aquilo que deveria ser algo secundário em algo prioritário. E aí é justamente quando a gente começa a colocar na boca de Deus coisas que não deveriam estar. E a gente não entende que o Evangelho ele tem que ser libertador, que o Evangelho ele tem que trazer em nós justamente essa espontaneidade na adoração, em que os ritos da religião não nos permitem. Não é assim? A tradição, ouso dizer, eu diria, a tipificação de tudo aquilo que é humano. Isso é que é tradição. Tradição é tudo aquilo que a gente cria porque a gente consegue guardar, não é? Isso é tradição. A gente cria porque a gente dá conta. É como esses caras. Ainda temos, né, que guardar a lamentação, o jejum, aquilo que a gente já faz há tantos 70 anos fazendo a mesma coisa que os caras faziam, né? E se você for ler a continuação do texto, o versículo 8 em diante, que na verdade já é uma outra porção de um sermão para a semana que vem, eles estavam deixando passar aquilo que era o mais básico, que era o cuidado, que era justamente o amor, que era justamente o cerne da religião, que era as viúvas e os pobres. Eles não estavam nem aí, mas o jejum eles queriam bater no peito, que guardavam, né? Nós devemos ainda. E aí Deus vai fazer a pergunta para eles: você já tem feito isso? Inclusive Deus vai dizer, não só do quinto, que é a pergunta que eles fazem, mas do sétimo, né? A resposta de Deus é, no versículo 5: quando jejuastes e pranteastes no quinto e no sétimo, porque no sétimo eles também pranteavam a morte do governador Gedalias, que também foi morto, né, no período justamente da destruição do templo. E quando vocês jejuam no quinto e no sétimo, é para mim esse jejum? É sobre mim? Isso? Perguntinha assim, né? Não é, né? Porque eu não mandei. Não é para mim. E aí vem uma segunda pergunta da parte de Deus aqui. Ele fala assim, no versículo 6: e quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Entende o que Deus está falando? Quando ele diz sobre o comer e beber, ele pode estar se referindo ao que acontecia após o sacrifício, né? Que eles sacrificavam os animais, depois eles sentavam e comiam, né? Porque ele não jogava fora, eram na verdade só as entranhas e a gordura, a carne mesmo, o filé mignon, né? A picanha, eles assavam depois, era um grande churrascão, né? Quem acha que o sacrifício no período de Jesus eles queimavam o boi inteiro, né? Ficavam chorando, está bem enganado, né? Se celebrava ali, né? Sacrificava ali as entranhas, que ninguém comia, a gordura era queimada em algumas partes, em alguns momentos uma parte da perna do boi, o resto eles assavam e comiam, né? As melhores porções, óbvio, eram dos sacerdotes, né? Dos doutores, né? Dos líderes, mas havia, de certa forma, um banquete. Pode ser sobre isso, como pode também sobre justamente a antítese do jejum. O jejum é a ausência de alimentação, né? Não se come. E aí Deus fala assim: quando vocês jejuam, é para mim? E quando vocês comem? Eu sou tendencioso a achar que o sentido de Deus é justamente o segundo, não necessariamente sobre o cerimonial, né? E o pós-cerimonial, mas a vida cotidiana. Quando vocês sentam para comer e beber, né? Porque a expressão aqui é bem livre, né? Ele não fala, por exemplo, e quando vocês celebram a alimentação pós o sacrifício, ele não está falando disso.
Ele fala, quando vocês jejuam é sobre mim, e quando vocês comem e bebem, é a ideia aqui, e quando vocês comem e bebem, não é por vocês mesmos. E aí nos leva a pensar o seguinte, se no primeiro momento, o jejum, que não era para Deus, a lamentação, que não era para Deus, era sobre eles mesmos, é questionado por Deus aqui, parece que Deus sai da esfera religiosa e entra na esfera da vida do indivíduo. Tá bom, o jejum, a lamentação, eu sei que não é para mim, eu sei que é coisa de vocês, vocês inventaram isso, eu não tenho nada a ver com essa história. E fora disso, quando você se senta para comer, quando você celebra a vida, quando você cuida das necessidades mais básicas, a alimentação, é sobre mim isso. Saindo da esfera da religiosidade, né? Se é que a gente pode fazer isso, é sobre Deus. A gente está aqui agora, uma celebração, né? A gente vem para a igreja justamente com o coração voltado para as coisas pertinentes ao reino de Deus. Mas quando a gente sai aqui, eu sei que não há duas vidas, né? Não deveria ser, não há dualidade comportamental na vida do cristão, nós continuamos sendo cristãos, mas a pergunta de Deus ela é muito, eu diria, pertinente, porque ele vai perguntar para esses, e eu acho que para nós também, e quando vocês saem da esfera religiosa, é sobre mim? É sobre mim quando você assa aquela picanha, André? Pensa nisso. É sobre mim quando você queima aquele cordeiro e abre aquele vinho maravilhoso? É sobre mim, Geu, quando você corta o cabelo? É sobre mim, Marisa, quando você faz o crochê? Mike, quando você toca a bateria? Thaísa, quando você mexe aqui no negócio aqui que sempre dá problema, mas eu sei que a culpa não é sua, né? A gente tem que comprar equipamento novo. É sobre mim, Josi, quando você está pregando? É sobre mim quando vocês estão vivendo a vida de vocês? E essa pergunta eu acho que é um soco. Porque se a gente perdeu a sensibilidade de perceber o cuidado de Deus nas coisas mais triviais da nossa vida, não vai ser dentro da religião que a gente vai perceber. Ah, mas não vai. Quando a gente deixa de perceber Deus nas coisas mais simples, quando a gente deixa de perceber a beleza que é a criação de Deus e o cuidado dele para com a gente no cotidiano, no dia a dia, nós perdemos a poesia. Aí era onde eu queria chegar. Nos tornamos endurecidos, insensíveis, distantes. Quem sabe banalizamos aquilo que de mais belo se pode ver de Deus, a sua criação. Vou contar para você uma crônica aqui, escrita, claro, né, pelo Rubem Alves, autor que eu consumo a literatura. É uma crônica até para mim difícil, né? Mas ele vai dizer que uma vez recebeu no seu consultório, já que ele atendia na área de psiquiatria, se não me engano, além de teólogo, ele era um psicanalista, ele era, que morreu, né? Ele diz que recebe uma mulher e ela veio muito preocupada, né? E ela conta a sua história, ela fala, eu todo dia vou preparar o almoço, né? E corto lá os meus temperos e faço a minha comida, algo cotidiano, para mim super normal. Os meus pimentões, as cebolas, os alhos e preparo a refeição, até que um dia, ela diz, eu, no preparo da refeição, cortei uma cebola ao meio. E de repente eu comecei a perceber a cebola, diz ela, logo eu que detesto cebola, né? Tua crônica fala sobre cebola. Ela diz, e comecei a perceber a perfeição das rodelas, né? E da luz que incidia sobre a acidez da cebola, gerando uma espécie de prisma, de arco-íris, mini arco-íris, ela vai dizer. E eu ali comecei de fato a ficar apaixonado por aquilo. E ela falou, no início foi a cebola, mas parece que a doença começou a agravar, eu já estava apaixonada por pimentões, ela vai dizer. E a coisa tomou uma proporção que me deixou preocupado, e aqui eu estou, né, justamente deitado nesse divã esperando de você uma orientação, porque eu acho que eu estou enlouquecendo. E aí Rubem Alves saca um livro de Pablo Neruda e justamente lê para ela um texto de Pablo Neruda que é a Ode à Cebola. Coisa de doido, né? E aí ele, quando termina, diz para ela assim, eu queria dizer para você que o seu diagnóstico é não que você tenha se tornado louca, mas você se tornou poeta, porque começou a perceber a beleza em coisas tão simples, né? E é justamente sobre isso que o texto fala, quando vocês comem e bebem, é sobre mim.
Vocês estão percebendo o meu cuidado? Estão percebendo a maneira artística com que eu construí as coisas para vocês? Porque o ato de adoração, ele não é simplesmente a religiosidade, não é o andar de joelhos, não é o cumprir os ritos, não é os 10 passos para alguma coisa, é justamente a espontaneidade de perceber o amor de Deus nas pequenas coisas que vai fazer do nosso coração saltar em gratidão, em adoração. Adoração genuína é justamente isso. É perceber a beleza do ser mais encantador, mais apaixonante que pode existir na nossa existência e como Ele criou as coisas justamente para a nossa alegria. Para a nossa alegria é uma música que virou até vídeo, né? Não é sobre a música aqui, não deixa de ser, né? Mas percebe isso. Se Deus estivesse falando isso para você aqui, ao invés de Zacarias, quando você come e bebe, sobre o que se trata? Quando você festeja, quando você celebra, sobre o que é? É sobre mim? Tem que ser. Tem que ser. Porque não, se não for sobre ele, é sobre o quê, afinal de contas? Amém? Amém. É belo isso, não é? A Adélia Prado que vai dizer que Deus às vezes tira a poesia dela, né? Ela fala, porque às vezes eu vejo uma pedra e é só uma pedra. Ela justamente está fazendo alusão ao poema, né? Havia uma pedra no caminho, né? Se o poeta tem a capacidade de perceber a beleza em algo tão, quem sabe, indiferente para nós, é sobre justamente a perda da poesia que aconteceu quando caímos no Éden, né? Como nos afastamos de Deus, quando perdemos a sensibilidade para a maravilhosa criação e o cuidado não só da criação, mas da redenção em Cristo. A beleza que é Deus ter enviado seu Filho para morrer no nosso lugar. E sermos indivíduos espontâneos na nossa adoração, não simplesmente preocupados com os ritos, as tradições, as obrigações em que, de certa maneira, nós nos apegamos tantas e tantas vezes. Terceiro questionamento da parte de Deus, né? Ele diz assim no versículo 7: não foram essas as palavras que o Senhor proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera e habitada, com suas cidades ao redor, e quando o Negueb e a Campina eram habitados? O que Deus está falando é, antes de vocês vacilarem, né? Antes da destruição do templo, antes da invasão dos inimigos, quando Israel ainda guardava os ensinamentos de Deus, as coisas não eram boas. É o que ele está dizendo aqui. Antes, quando os profetas falavam a vocês, vocês ouviam, as coisas não eram belas, não havia prosperidade, não havia beleza, as cidades não eram habitadas, não eram vivas. Olha agora, por causa desse comportamento de vocês. Vocês abandonaram a mim e começaram a instituir coisas que vocês inventaram. E isso trouxe a ruína. Isso trouxe a destruição. Isso trouxe a desolação. Eu acho que o terceiro momento, se no primeiro momento, né, a gente pode se tornar endurecido por causa das tradições, se no segundo momento é necessário a gente retomar justamente esse coração sensível às mãos e o cuidado de Deus, o terceiro momento é importante nós sermos zelosos por isso, guardarmos porque os ensinamentos de Deus, o direcionamento de Deus, a palavra de Deus é justamente aquilo que pode trazer para a gente a libertação. Não é o aprisionamento, é a libertação. Guardar sermos pessoas que de fato temos o interesse em ler, em aprender, em vivenciar aquilo que Deus falou, vai trazer para a gente libertação, vai trazer para a gente um coração maleável, vai trazer para a gente, de certa forma, olhos que podem perceber no nosso dia a dia justamente esse Deus próximo que busca um relacionamento conosco. A gente pode, de certa forma, viver uma vida, quem sabe, de distanciamento de Deus, que não é algo intencional. Eu creio nisso. Eu creio que a gente pode se afastar por descuido, né? Por descuido. A gente, de certa forma, às vezes se distrai com algumas coisas que não deveriam ser prioridade na nossa vida, deixando a palavra, deixando os ensinamentos de Deus de lado, né? É algo que a gente vai aos poucos e não vai percebendo de fato que está havendo um distanciamento. É quando Deus fala para a gente, lembra como era, porque às vezes a nossa vida vai entrar
Muitas vezes o pecado na nossa vida nos leva para um lugar de entristecimento, e assim sucessivamente. É justamente os passos para o afastamento. O que Deus está dizendo aqui nesse terceiro questionamento é justamente agora um conselho. Ele não está acusando mais, ele está mostrando para eles: lembrem-se como era antes, quando vocês guardavam. Lembra como era antes, quando as coisas eram boas, e veja agora como as coisas estão, porque de fato vocês se afastaram daquilo que pode ser o mais belo na existência do homem, que sou eu. Você sabe que a vida de afastamento de Deus, ela é justamente uma culpa toda nossa, né? Eu insisto em dizer, o problema no Éden não foi que Deus olhou para a gente, viu o pecado e virou as costas e saiu de perto. O problema da queda no Éden do pecado foi que a gente, em pecar, automaticamente nos afastamos de Deus, ficamos com vergonha. É isso que aconteceu. Eles se esconderam. Ficamos com vergonha. De certa forma, achamos que Deus é uma espécie de acusador dos nossos pecados, que não é. Achamos que Deus é uma espécie de juiz de algoz das nossas iniquidades, e que não é. Deus quer, na verdade, restaurar o homem. O André falava ali na escola bíblica, comentando o texto do Antigo Testamento, né? A gente está estudando o livro de Reis, como Deus corria atrás do povo, e o povo desobedecia e ia lá Deus, né? E o povo se afastava e ia lá Deus, sempre dando um jeito para que as coisas fossem retomadas, para que as coisas voltassem ao início. Eu penso que na nossa trajetória enquanto filhos, né, enquanto crentes, enquanto homens e mulheres de fato que buscamos a presença de Deus, a melhor coisa que pode nos ter acontecido é justamente o fato de que Deus insiste todo o tempo para que nós voltemos ao início. E eu não sei o que isso significa para você, voltar ao início. Mas eu tenho certeza que houveram tempos na nossa vida em que o nosso coração, ele de fato estava, de alguma maneira, buscando de maneira mais intensa a presença de Deus. E nós éramos mais sensíveis à voz dele. E nós éramos, quem sabe, mais íntimos, mais próximos. Por isso Deus vai dizer para você, vai dizer para mim: lembra de quando você estava com o coração voltado para aquilo que eu falava. As coisas não eram melhores. Então retome, então volte, então se aproxime de novo. Eu trouxe um texto aqui para você, hoje eu estou cheio de texto, né? Mas eu queria ler para você uma letra de Gerson Borges. Se você não conhece Gerson Borges, ele é um compositor, na verdade. Procure ouvir, né, e prestar atenção, que a maneira dele escrever é muito bacana, né? Quem gosta de João Alexandre aí, Sérgio Pimenta, Gerson Borges é alguma coisa também bem especial. Ele diz assim, o nome da letra é No Chão das Coisas. Ele diz o seguinte: no chão das coisas, nas coisas do chão, na terra ressequida do meu coração, eu me distraio e vou sem perceber para longe, tão longe do centro do meu ser, e dou de cara com a solidão, nas curvas dessa falta de oração, um desperdício, o velho vício, remonto o início, é desde Adão. Então retorno chorando de dor, ajoelhado aos pés do meu Senhor, orar pedindo a transformação daquele que perturba a paz, a razão. É certo, é justo, é bom de se fazer, incentivado por Deus, bastando crer, mas outra espera, outro tipo de fé, e a bem da verdade, e raro até, ajoelhar-se, molhar a face e sem disfarce, afirmar quem é, pedir mudanças em si pecador, ajoelhado aos pés do meu Senhor, no chão das coisas. O meu convite a você é retomar, voltar, retroceder, buscar aquele tempo de intimidade, o tempo em que nosso coração de fato era sensível ao que Deus falava. E aí sim nós reencontraremos a beleza, reencontraremos
a chuva na aridez da nossa alma. Amém?